Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Direito Constitucional. Nossa aula de hoje, vamos prosseguir na análise do processo legislativo. Aula 1, analisamos o processo legislativo ordinário. Hoje, aula 2, vamos analisar processo legislativo para edição de leis complementares e regime constitucional de urgência. Primeiro ponto importante que merece destaque é a existência ou não de hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. Existe divergência doutrinária se a lei complementar seria hierarquicamente superior à lei ordinária. Uma primeira corrente, defendida pelo professor já falecido, Hugo de Brito, entende que a lei complementar é superior hierarquicamente à lei ordinária, pelas seguintes razões. A primeira razão, o primeiro argumento, é a posição topográfica da lei complementar em relação à lei ordinária, no artigo 59 da Constituição. Se nós vamos ao 59 da Constituição, diz lá: o processo legislativo compreende a elaboração de, inciso 1, primeira espécie normativa, emendas constitucionais. Inciso 2, leis complementares. Inciso 3, leis ordinárias. E aí vem, inciso 4, lei delegada. Inciso 5, medida provisória. Inciso 6, decreto legislativo. Inciso 7, resoluções. Então essa posição topográfica já indicaria uma superioridade hierárquica da lei complementar em relação à lei ordinária. Não é o único argumento, é o primeiro argumento. O segundo argumento é o quórum de aprovação. A lei complementar, ela possui um quórum de aprovação mais exigente, um quórum de aprovação qualificado. Artigo 69 da Constituição exige a aprovação de maioria absoluta para as leis complementares, para os projetos de lei complementar. Já em relação à lei ordinária, o quórum de aprovação é de maioria simples. Então esse quórum qualificado, esse quórum mais exigente, também, conjugado com o primeiro argumento, reforçaria a existência de hierarquia de leis complementares em relação às leis ordinárias. Terceiro argumento. O terceiro argumento você encontra no artigo 148 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Olha o que diz lá no artigo 148 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. As proposições em tramitação na Câmara são subordinadas na sua apreciação a turno único, excetuadas as propostas de emenda à Constituição e os projetos de lei complementar, fora os demais casos estabelecidos no regimento interno. Então veja que projeto de lei complementar ele seria submetido a 2 turnos de discussão e votação. Já projeto de lei ordinário, a um único turno de discussão e votação, portanto. Então essa exigência de 2 turnos daria à lei complementar uma posição de supremacia hierárquica, de superioridade hierárquica em relação às leis ordinárias. Veja que esses 2 turnos, lá no 148, são exigidos apenas para projeto de lei complementar e propostas de emenda à Constituição. Regimento interno da Câmara dos Deputados. Tá? Depois a gente vai voltar a esse dispositivo. Próximo argumento. As leis complementares possuem reserva material, ou seja, reserva de matéria. Matéria que só pode ser regulada por lei complementar. Então, determinadas matérias que a Constituição confere a regulamentação à lei complementar não podem ser reguladas por lei ordinária. Já a lei complementar pode regular matéria de lei ordinária. Então, veja, lei ordinária não pode regular matéria de lei complementar, mas lei complementar pode regular matéria de lei ordinária, portanto. Então, todos esses argumentos conjugados levariam à conclusão, para a primeira corrente, que a lei complementar seria hierarquicamente superior às leis ordinárias. Mas, como eu disse, isso é uma posição minoritária. A posição majoritária, inclusive a posição do próprio STF, entende que não há hierarquia entre lei complementar e lei ordinária. E não há hierarquia, primeiro, porque tanto lei complementar como lei ordinária são atos normativos primários que encontram fundamento de validade na Constituição Federal. Então, tanto a lei complementar como a lei ordinária têm fundamento de validade na Constituição. Então não há hierarquia entre atos primários. As leis são todas elas atos primários, que encontram, como dito, esse fundamento de validade na própria Constituição. Das espécies normativas previstas no 59, a única hierarquicamente superior são as emendas constitucionais. Todas as demais ocupam o mesmo patamar hierárquico. Então não haveria hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, lei complementar, lei ordinária e lei delegada, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções, portanto. O que se tem simplesmente é uma divisão quanto às matérias que podem ser
regulados por uma ou outra espécie normativa. Mas isso não indica uma hierarquia entre as espécies normativas previstas no 59, com a única exceção, as emendas constitucionais. O segundo argumento é que o quórum mais exigente, por si só, não confere àquela espécie normativa superioridade hierárquica em relação às demais. Se você for, por exemplo, ao artigo 155, parágrafo 2º, inciso 5, a linha B, nós temos lá a resolução editada pelo Senado Federal. Essa resolução editada pelo Senado Federal, ela exige como quórum de aprovação 2/3 dos votos dos membros do Senado Federal. 54 votos. Para se aprovar uma PEC no Senado, 49 votos. Então, veja só, essa resolução exige 54 votos para aprovação. Uma PEC, por sua vez, exige 49 votos para aprovação. Um projeto de lei complementar exige 41 votos para aprovação. Então, essa resolução, com fundamento no 155, parágrafo 2º, inciso 5, a linha B, seria hierarquicamente superior às emendas constitucionais? Seria hierarquicamente superior em relação às leis complementares? Não. E, como dito, ela exige um quórum de aprovação maior, superior em relação às demais espécies normativas. Também, o procedimento que exige 2 turnos de discussão e votação, por si só, não dão àquela espécie normativa supremacia hierárquica em relação às demais. Trata-se simplesmente de uma escolha constitucional quanto aos procedimentos a serem adotados em relação a cada espécie normativa, a depender da matéria, hein? A depender da matéria. Porque você pode, por exemplo, ter uma resolução cujo quórum de aprovação é de maioria simples. Você pode ter uma resolução cujo quórum de aprovação é de maioria absoluta. Uma resolução cujo quórum de aprovação é de 2/3. E você vai dizer que existe hierarquia entre essas resoluções? Não, não existe. São todas resoluções. São todos atos normativos primários. A questão aqui simplesmente é que a Constituição ela estabelece procedimentos específicos para cada espécie normativa, inclusive diferenciados para a mesma espécie normativa, como exemplo citado das resoluções, a depender da matéria a ser regulada. Então o Constituinte entende que aquela matéria exige um procedimento um pouco mais trabalhoso. Então ele confere àquela espécie normativa um procedimento mais exigente. Em outra matéria, você pode ter a mesma espécie normativa, mas o Constituinte entender que o procedimento não precisa ser tão exigente, não precisa ser tão trabalhoso. Confere, por exemplo, um quórum mais baixo, um quórum não tão exigente. E serve novamente o exemplo da resolução. Basta você ver o 155, parágrafo 2º, inciso 5, a linha A, em comparação com a linha B. A resolução na linha A exige como quórum de aprovação a maioria absoluta. Na linha B, 2/3. Porque muda o tema, muda o assunto, muda a matéria a ser regulamentada. E aí depende do que o Constituinte estabelece como procedimento mais adequado para regular aquele assunto, portanto. Logo, lei complementar e lei ordinária teriam o mesmo status hierárquico, não haveria hierarquia entre elas. Ambas são atos primários que encontram fundamento de validade na Constituição, portanto. Dito a posição que prevalece quanto à suposta hierarquia entre lei complementar e lei ordinária, é importante agora destacarmos algumas diferenças entre lei complementar e lei ordinária. A primeira diferença importante é a diferença quanto ao procedimento. As leis complementares não podem ser submetidas ao procedimento terminativo. Aquele procedimento, para quem assistiu à primeira aula, previsto no artigo 58, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição. Vamos lá dar uma olhadinha, para quem eventualmente perdeu. É sempre importante que você assista a primeira aula, porque ela vai te dar a base do processo legislativo. Tá? A gente não vai analisar todas as etapas do processo legislativo novamente. Então, por isso que é importante que você conheça essas etapas assistindo a primeira aula. 58, parágrafo 2º, inciso 1. Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe discutir e votar projetos de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da respectiva casa. O que nós temos aqui é o chamado procedimento terminativo. O procedimento terminativo não pode ser adotado quando da análise de projeto de lei complementar. Lá na lei ordinária, para vocês lembrarem, a lei ordinária, o projeto de lei ordinária pode ser submetido tanto ao procedimento terminativo como ao procedimento comum. Ao projeto de lei complementar, não. O projeto de lei complementar não pode ser submetido
ao procedimento terminativo. Isso significa que ele deve ser discutido e votado em plenário. As comissões, em razão da matéria, vão emitir parecer, mas não podem votar projeto de lei complementar, que tem que ser votados em plenário. Portanto, admitido apenas o procedimento comum. Então, primeira distinção quanto ao procedimento. Projeto de lei complementar ou lei complementar, apenas procedimento comum, cuja análise se dá necessariamente em plenário. A discussão e votação em plenário. Já a lei ordinária pode ser submetida a dois procedimentos distintos. Ao procedimento terminativo, 58, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição, ou procedimento comum, onde ela é levada a plenário para discussão e votação, portanto. Então, primeira distinção formal quanto ao procedimento. Segunda distinção, também formal, quanto aos turnos de votação e discussão. Aqui é muito importante você fazer remissão. Lá no 69, que fala do quórum, você fazer remissão, artigo 148 do regimento interno da Câmara dos Deputados e também remissão, artigo 212 do regimento interno do Senado Federal. Vamos dar uma olhada no artigo 148 do regimento interno da Câmara dos Deputados. As proposições em tramitação na Câmara são subordinadas, na sua apreciação, a turno único, excetuadas as propostas de emenda à Constituição, que exige 2 turnos, e os projetos de lei complementar e os demais casos expressos neste regimento. Aí vem, 149. Cada turno é constituído de discussão e votação. Então, quando fala turno, discussão e votação, portanto. Então, veja que o 148 do regimento interno da Câmara dos Deputados, combinado com o 149, cabeça do artigo, exige, para análise e projeto de lei complementar, o exame em 2 turnos de discussão e votação. Proposta de emenda, não é o que estamos analisando agora, e também projeto de lei complementar. Já projeto de lei ordinária, turno único de discussão e votação. 212 do Regimento Interno do Senado Federal não faz referência, não exige 2 turnos de votação para projeto de lei complementar, apenas para proposta de emenda à Constituição. Então essa distinção, ela consta apenas do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Por isso que é importante, lá no 69 da Constituição, que faz referência apenas ao quórum, você fazer 2 remissões. Primeiro ao 148 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados e o segundo ao 212 do Regimento Interno do Senado Federal. Então, segunda distinção formal, quanto aos turnos de discussão e votação. Regimento Interno da Câmara exige 2 turnos para análise de projeto de lei complementar. Já o Regimento Interno do Senado, não. O Regimento Interno do Senado exige 2 turnos apenas para análise de PEC, proposta de emenda à Constituição. Já a lei ordinária é analisada em turno único de discussão e votação. Então, vemos 2 distinções formais. Terceira distinção, substancial. Terceira distinção, substancial. Terceira distinção é quanto à matéria. As leis complementares possuem reserva de matéria, reserva material, aquelas matérias que só podem ser reguladas por lei complementar. Quando se exige regulamentação por lei complementar, deve haver previsão expressa na Constituição. Se a Constituição disser apenas lei, leia-se lei ordinária. Então, lei complementar tem que vir previsto expressamente na Constituição. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Tá? Primeiro, parágrafo único do artigo 23 da Constituição. Diz lá, leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados, DF e municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Lei complementar. Então, veja, aqui está expressamente previsto lei complementar. Veja que no 24, por exemplo, parágrafo 1º diz, no âmbito da legislação concorrente à competência da União, limitar-se-á a estabelecer normas gerais. Não fala aqui lei complementar, então basta lei, portanto. Então, quando houver previsão expressa na Constituição, lei complementar, você tem reserva de matéria. Aquela matéria só pode ser regulada por lei complementar. Vou dar mais outros 2 exemplos. 22, parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados
a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas nesse artigo. Então, apenas lei complementar. Artigo 18, parágrafo 4º. A criação, a incorporação, a fusão e desmembramento de municípios far-se-ão por lei estadual, não é aqui o exemplo, dentro do prazo determinado por lei complementar federal. Então, apenas lei complementar federal é que poderá estabelecer regras para a criação de municípios, portanto. Então, vimos aí a distinção quanto à matéria. Última distinção, quanto ao quórum de aprovação. Quanto ao quórum de aprovação, o quórum de aprovação das leis complementares vem previsto lá no artigo 69 da Constituição. Olha lá o 69. As leis complementares serão aprovadas por maioria absoluta. Já as leis ordinárias são aprovadas pelo quórum de maioria simples. Então, vimos aí as distinções entre lei complementar e lei ordinária. Já o processo legislativo em si, ele é igual com pequenos ajustes em relação ao que nós já analisamos no processo legislativo ordinário para edição de leis ordinárias. Vamos rememorar rapidamente. Importante, por isso, você assistir a primeira aula, hein? Novamente, reforçando que o processo legislativo ele é dividido em 3 fases. Primeira fase, fase introdutória. Segunda fase, fase constitutiva. Terceira fase, fase complementar. Cada uma dessas fases tem uma etapa ou mais de uma etapa. Então, o processo legislativo ele vai se iniciar a partir da apresentação do projeto de lei, no nosso caso agora, projeto de lei complementar, à casa iniciadora. Apresentada a casa iniciadora, que é a Câmara, em regra, as exceções vimos lá na aula anterior, você inicia a tramitação, portanto, inicia o processo de análise para aprovação de um projeto de lei complementar. Deve agora esse projeto de lei complementar ser submetido ao exame pelas comissões. O exame pelas comissões, ou a análise pelas comissões, é a primeira etapa da segunda fase, que é a fase constitutiva. Cabe a essas comissões emitirem parecer. Parecer, em regra, meramente opinativo, em 3 exceções, visto também na primeira aula. O parecer contrário terá efeito terminativo, novamente recorrendo à primeira aula, portanto. Emitido o parecer, a segunda etapa agora será necessariamente em plenário, pois o projeto de lei complementar não pode ser submetido ao procedimento terminativo. Então, emitido o parecer pelas comissões, não sendo parecer terminativo, deve o projeto de lei complementar ser submetido à deliberação, discussão, à etapa dos debates em plenário. Debatido, discutido. Agora, a terceira etapa da segunda fase do processo legislativo, na casa iniciadora, é a votação e o quórum de aprovação de maioria absoluta. Nós já sabemos aqui como se calcula a maioria absoluta. Também vimos na primeira aula, mas a gente pode aqui rememorar. Tá? A base de cálculo é o número total dos membros da respectiva casa. Essa é a base de cálculo. Na Câmara 513, no Senado 81. Então a gente pega essa totalidade, que é a base de cálculo, e dividimos por 2. Vamos obter a metade. 256,5 na Câmara e 40,5 no Senado. A gente não quer metade. Nós queremos maioria absoluta. Então a gente arredonda, primeiro número inteiro acima da metade. 257 votos na Câmara e 41 votos no Senado, portanto. Então, quórum de aprovação para um projeto de lei complementar será sempre, tá? Porque o quórum é fixo aqui, será sempre 257 votos na Câmara, esse é o número necessário, e no Senado, já antecipei, 41, portanto. Mas lembrando, o regimento interno da Câmara dos Deputados, 148, combinado com 149, exige 2 turnos de discussão e votação. Então, o projeto de lei complementar na Câmara deverá ser discutido e votado em 2 turnos. E nos 2 turnos, exigido o quórum de aprovação de maioria absoluta, 257 votos, portanto, na Câmara dos Deputados. Não aprovado, arquiva-se o projeto de lei complementar.
Lembrando, tá? Se for rejeitado esse projeto, para que aquela matéria, objeto do projeto rejeitado, seja rediscutida na mesma sessão legislativa, em um novo projeto, vai ser necessário que esse novo projeto venha subscrito por maioria absoluta dos membros da respectiva Casa Legislativa. Onde é que está isso? 67 da Constituição. Olha lá. A matéria constante de projeto de lei rejeitado somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta de maioria absoluta dos membros de qualquer das casas do Congresso Nacional. Mesmo raciocínio que nós fizemos em relação ao projeto de lei complementar, nós fazemos aqui. No 67, portanto, a maioria absoluta que ali está dito é um quórum de apresentação, não é o de aprovação. O de aprovação é no 69. Então, a maioria absoluta do 67 é quórum de apresentação. A maioria absoluta do 69 é que é quórum de aprovação, portanto. Já sendo aprovado o projeto de lei complementar, na Casa Iniciadora, remete-se à Casa Revisora. Onde será observado a mesma tramitação com as mesmas observações. Rejeitado na Casa Revisora, arquiva-se. Emendado pela Casa Revisora, parágrafo único do 65, deve ser devolvido à Casa Iniciadora para que se manifeste em relação à emenda promovida, feita pela Casa Revisora, exceto quando se tratar de uma emenda meramente formal para correção de erro de linguagem ou erro técnico-jurídico, sem que exista alteração substancial. Existindo alteração substancial, tem que voltar. Mudança de sentido, tem que voltar. Não alterou sentido, é mera correção de erro de linguagem ou erro técnico-jurídico, não precisa retornar à Casa Iniciadora. Aprovado, portanto, também na Casa Revisora, sem necessidade de retorno à Casa Iniciadora, remete-se ao Presidente da República para sanção ou veto. Já fizemos todo o exame aprofundado lá na primeira aula. Sanção que pode ser expressa ou tácita, veto que deve ser sempre expresso, veto que pode ser classificado quanto à sua extensão total ou parcial e quanto ao seu conteúdo jurídico ou político, portanto. Se o presidente veta o projeto, não importa aqui os motivos do veto, comunica dentro de 48 horas ao presidente do Senado Federal os motivos do veto. Cabendo a esse, presidente do Senado Federal, convocar uma sessão conjunta para apreciação do veto. Posição que o STF tem adotado, a partir da convocação da sessão conjunta, conta-se o prazo de 30 dias para manifestação do Congresso Nacional sobre o veto, sob pena de trancamento de pauta. Não sendo vetado, mas sim sancionado o projeto, promulga-se e publica-se. Então, o presidente sancionando, ele próprio promulga e publica a lei, portanto. No caso do veto, veja só, você não tem sanção. O presidente vetou. Vetou e remeteu ao Congresso Nacional. O Congresso vai apreciar o veto. Se o Congresso mantiver o veto, o projeto será arquivado. Se o Congresso derrubar o veto, ele vai enviar ao Presidente da República para promulgação a lei. O parágrafo 5º do artigo 66 possui uma impropriedade técnica. Olha o que diz lá. Parágrafo 5º do 66. Se o veto não for mantido, será o projeto enviado à promulgação ao Presidente da República. É uma impropriedade aqui. Olha o parágrafo 7º. Se a lei não for promulgada. Então, peraí. Se o Congresso derruba o veto ao projeto, ele está suprindo a ausência de sanção. Então, a derrubada do veto ela vai funcionar para suprir a ausência de sanção, encerrando a segunda fase do processo legislativo, que é a fase constitutiva. Logo, o que se envia à promulgação é a lei, portanto. No nosso caso agora, analisando, o que se envia à promulgação é a lei complementar. Caberá ao presidente promulgar dentro de 48 horas, se este não o fizer. Remete ao presidente do Senado para fazê-lo também dentro de 48 horas. Se este não o fizer, caberá ao vice-presidente do Senado Federal promulgar a lei dentro de 48 horas. E se este não o fizer, conforme comentamos a fundo lá na primeira aula, é possível se recorrer ao Poder Judiciário, portanto, pleiteando que esse determine a respectiva autoridade que promulgue a lei que já foi objeto de aprovação pelo Congresso Nacional e de sanção pelo Presidente da República, ou,
No caso em que não houve sanção, derrubada do veto, portanto. Então vimos aqui o projeto, ou processo, melhor dizendo, para exame de projeto de lei complementar. Então o processo não é muito diferente, com alguns pequenos detalhes quanto ao código de aprovação, quanto à possibilidade ou não de adoção do procedimento terminativo, quanto ao número de turnos de discussão e votação. Então são poucos ajustes que você faz em relação ao que você já aprendeu lá no processo legislativo ordinário. Visto processo legislativo para edição de leis complementares, agora regime constitucional de urgência. Então, regime constitucional de urgência. Importante você saber que existe um regime constitucional de urgência que existe na própria Constituição e existe um regime de urgência regimental, previsto nos regimentos internos das respectivas casas legislativas, com legitimados distintos. Lá no regimento interno das casas legislativas, os próprios parlamentares podem solicitar apreciação de determinados projetos, proposições legislativas que tratem dos assuntos ali especificados. Eu vou aqui exemplificar. Solicitar análise em regime de urgência. Não vamos analisar o regime de urgência regimental. Nós vamos analisar o regime de urgência constitucional. O regime de urgência constitucional ele vem previsto nos parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º do artigo 64 da Constituição. Olha o que diz lá. Parágrafo 1º. O presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. Então, veja só, o presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa. O regime de urgência ele nada mais é do que um procedimento legislativo constitucional em caráter sumário, essa é a sua natureza jurídica. Então, o regime de urgência é um procedimento legislativo constitucional, porque é regime de urgência constitucional, em caráter sumário, que tem por finalidade acelerar o processo legislativo, tornar o processo legislativo mais célere. Faça uma remissão no 64, parágrafo 1º, primeiramente ao 223 da própria Constituição. Olha o que diz lá no 223. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar concessão, permissão e autorização para o serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens, observado o princípio da complementariedade do sistema privado, público e estatal. Parágrafo 1º. O Congresso Nacional apreciará o ato no prazo do artigo 64, parágrafo 2º e parágrafo 4º, a contar do recebimento da mensagem. Então veja que o regime de urgência, previsto no 64, parágrafo 1º, 2º, 3º e 4º, aplica-se também ao regime de concessão, permissão ou autorização do serviço de radiodifusão sonora de sons e imagens. Então, lá no 64, parágrafo 1º, faça uma remissão ao 223, caput e parágrafo 1º. Faça agora uma segunda remissão lá no 64, parágrafo 1º. Primeira remissão, ao artigo 204 do Regimento Interno do Congresso, Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 204 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. A segunda remissão, ao 375 do Regimento Interno do Senado Federal, portanto. Então veja que o regime de urgência ele pode ser concomitante ou superveniente. Concomitante, a solicitação para apreciação em regime de urgência, ela vem junto com a apresentação do projeto. Superveniente, a solicitação para apreciação em regime de urgência é feita após a apresentação do projeto. E ela tem previsão lá no dispositivo 204, parágrafo 1º do Regimento Interno da Câmara dos Deputados. Olha o que diz lá. A solicitação do regime de urgência será feita pelo Presidente da República depois da remessa do projeto em qualquer fase de seu andamento, aplicando-se a partir daí o disposto nesse artigo. Então veja que a solicitação para apreciação em regime de urgência, ela pode ser concomitante à apresentação do projeto ou superveniente à apresentação do projeto. Então nós temos regime de urgência constitucional, cuja solicitação é concomitante, ela se dá a partir do momento que o projeto é apresentado, ou superveniente. O projeto é apresentado sem solicitação de urgência e depois da apresentação solicita-se apreciação em regime de urgência. A partir desse momento em que houver a solicitação é que se aplicam os prazos que nós vamos analisar ainda,
os prazos constitucionais do regime de urgência, portanto. Então vimos as regras que regem o regime de urgência constitucional. Bom, quem é que pode solicitar apreciação em regime de urgência? O presidente da República. É o único legitimado para solicitar apreciação em regime de urgência. Professor, mas ele pode solicitar apreciação em regime de urgência para qualquer projeto de lei? Não. Apenas para projetos de lei de sua iniciativa. Seja matéria de iniciativa privativa dele ou não, hein? Não importa. Mas o projeto tem que ser de autoria dele, de iniciativa dele, presidente da República. Então, o presidente é o único legitimado para solicitar apreciação em regime de urgência, regime constitucional de urgência, para projetos de lei de sua iniciativa, seja a matéria de iniciativa privativa ou não. Onde é que está isso? Parágrafo 1º do 64. Olha lá. O presidente da República poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de lei de sua iniciativa. Então, se o projeto for de iniciativa dele, presidente, ele pode solicitar apreciação em regime de urgência. Nesse caso, havendo solicitação para apreciação em regime de urgência, sendo ela concomitante à apresentação do projeto ou superveniente, não importa, aplica-se os prazos previstos, respectivamente, no parágrafo 2º e no parágrafo 3º. A gente vai analisar todos eles, tá? Olha lá o parágrafo 2º. Se no caso dos parágrafos 1º, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal não se manifestarem, cada qual sobre a proposição, sucessivamente, grife, sucessivamente, faça uma remissão ao parágrafo 6º do artigo 62, que trata das medidas provisórias, e grife lá, subsequentemente. Veja que as palavras são importantes. Então, grife no parágrafo 2º do 64, sucessivamente. Faça uma remissão ao parágrafo 6º do 62 e grife lá, subsequentemente. E lá faça uma remissão para o parágrafo 2º do 64. Então, seguindo. Sucessivamente, em até 45 dias, sobre a estação, todas as demais deliberações legislativas da Casa respectiva, com exceção das que tenham prazo constitucional determinado até que se ultime a votação. Então, o presidente da República envia projeto de lei de sua iniciativa e solicita apreciação em regime de urgência. As casas legislativas terão até 45 dias sob pena de trancamento de pauta para se manifestar. Se não se manifestarem dentro de 45 dias, tranca-se a pauta da casa em que estiver tramitando, não tranca as duas simultaneamente, tranca-se a pauta da casa que estiver tramitando, até que aquela respectiva casa se manifeste em relação ao projeto de lei em regime de urgência, exceto para aquelas proposições que têm um prazo constitucional determinado. Por exemplo, medida provisória. Por exemplo, apreciação do veto a projeto de lei. Então, tranca tudo com exceção daquelas proposições que têm um prazo constitucional determinado, portanto. E o prazo de 45 dias é um prazo independente para cada casa legislativa, não cumulativo, independente para cada casa legislativa. E o nome aqui, sucessivo, já dá essa indicação. Ou seja, o prazo da casa revisora só começa quando encerrar o prazo ou análise pela casa iniciadora. Portanto, vai haver uma sucessão. Então, são prazos sucessivos, que se sucedem. Então, tem que encerrar um para iniciar o outro, portanto, não cumulativos. Então, 45 dias para cada casa legislativa. Diferentemente das medidas provisórias. Lá nas medidas provisórias, o prazo de 45 dias é o prazo total para as duas casas legislativas. Por isso que lá a Constituição faz referência a subsequentemente. Aqui ela fala sucessivamente. É importante que vocês atentem para as palavras da Constituição. É importante analisar a palavra, uma vírgula prevista na Constituição, porque isso faz toda a diferença no processo de interpretação. Então as expressões não são jogadas ao acaso. Então quando você fala sucessivamente e subsequentemente, é porque há uma distinção aqui. Não é porque ela simplesmente usou palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Não, não é. Se usou palavras distintas para explicar coisas distintas. Então, sucessivamente indica 45 dias para cada casa. Já subsequentemente, 45 é o prazo total, portanto. Então, o processo legislativo em regime de urgência, ele terá 45 na Câmara,
não analisado, não apreciado dentro desse prazo, tranca-se a pauta, forçando a manifestação da casa iniciadora, no caso aqui a Câmara dos Deputados. A casa iniciadora será a Câmara, hein? Nesse caso, sempre. Por quê? Porque o projeto é de iniciativa do presidente. Olha o caput do 64. A discussão e votação dos projetos de iniciativa do presidente, do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores terão início na Câmara. Se quem solicita o regime de urgência é o presidente, em caso de projeto de sua iniciativa, a Câmara será necessariamente a casa iniciadora e o Senado necessariamente a casa revisora. Então, 45 dias na Câmara, não apreciou, tranca-se a pauta, forçando a manifestação, com exceção para as demais proposições que tenham prazo constitucional estabelecido. Exemplo, apreciação dos vetos. Exemplo, análise de medida provisória. Caso a casa iniciadora rejeite o projeto, lembrando que pode ser projeto de lei complementar ou projeto de lei ordinária, hein? E aí você vai seguir o processo legislativo adequado que nós já falamos, tá? Só estabelecendo o prazo dito. Só estabelecendo o prazo. Agora o quórum não tem mudança. A questão aqui da mudança é só do prazo, tá? Processo legislativo ordinário, petição de leis ordinárias. Processo legislativo, petição de leis complementares, não tem prazo. Então aqui você vai acrescentar um prazo, você vai dar um prazo que você vai estabelecer, seja para o processo legislativo de apreciação de lei ordinária, de projeto de lei ordinário, ou para apreciação de projeto de lei complementar. Então vai servir para os dois casos, tá? Você faz os devidos ajustes quanto ao turno de votação e quanto ao quórum de aprovação. Então, não aprovado na casa iniciadora, arquiva-se. Arquivado, segue as mesmas observações que já falamos lá no 67 da Constituição. Aprovado na casa iniciadora, remete-se à casa revisora, que também terá 45 dias sob pena de trancamento de pauta. 45 dias sob pena de trancamento de pauta, com exceção para aquelas proposições que têm um prazo constitucional estabelecido, como já indicado. Aprovado pelas duas casas, segue ao presidente para sanção ou veto, seguindo as regras que nós já falamos, relativas ao processo legislativo. Agora um detalhe importante. Emendado na casa revisora, ou seja, a casa revisora emenda o projeto que foi aprovado na casa iniciadora, sendo emenda, como analisamos nessa aula e também na aula 1, que altere o sentido, deve ser devolvido à casa iniciadora. Só o que foi emendado, hein? O que foi aprovado, não. Então, o que foi emendado é devolvido à casa iniciadora, portanto. Lembrando, se for emenda meramente formal para correção de erro técnico jurídico ou correção de erro de linguagem, sem mudança substancial, não precisa retornar à casa iniciadora. Mas no nosso exemplo é uma emenda substancial. Então, a casa revisora faz uma emenda substancial ao projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. O Senado faz uma emenda ao projeto aprovado pela Câmara dos Deputados. Devolve-se à Câmara dos Deputados o que foi emendado. A Câmara agora terá 10 dias para apreciação das emendas feitas pelo Senado Federal, sob pena de trancamento de pauta, com as mesmas observações, portanto. Onde é que está isso? Parágrafo 3º do 64, olha lá. A apreciação das emendas do Senado Federal pela Câmara dos Deputados far-se-á no prazo de 10 dias, observado quanto ao mais o disposto no artigo anterior. Então, 10 dias para a Câmara apreciar as emendas feitas pelo Senado, não se manifestando nesses 10 dias, tranca-se a pauta, com exceção das proposições que tenham prazo constitucional determinado, como já explicado, em relação ao prazo de 45 dias. Portanto, se rejeitada a emenda, arquiva-se. Se aprovada a emenda, segue ao presidente da República para sanção ou veto, porque aí você tem a manifestação das duas casas legislativas. E parágrafo 4º, os prazos do parágrafo 2º e também do 3º não correm nos períodos de recesso do Congresso Nacional e nem se aplicam aos projetos de código. Então veja que esses prazos do regime de urgência não correm durante o período de recesso do Congresso Nacional. Então, se você iniciou o processo legislativo em regime de urgência antes do recesso, e o Congresso entra em recesso, você suspende a contagem do prazo. Então, vamos imaginar o seguinte, tá? Estava em tramitação na Câmara, projeto de lei em regime de urgência, 30 dias, o Congresso entra em recesso. Suspende-se a contagem do prazo. O Congresso retoma do recesso, faltam 15 dias. Retoma-se a contagem agora, faltando 15 dias, portanto. Então, suspende-se a contagem do prazo durante o período de recesso do Congresso Nacional. Também não pode haver
regime de urgência para projeto de código, portanto. Mas como eu disse para vocês, não confundir o regime de urgência constitucional com o regime de urgência regimental. O regime de urgência regimental bem previsto no regimento interno da Câmara e do Senado. Por exemplo, artigo 152 do regimento interno da Câmara dos Deputados. Urgência é a dispensa de exigências, interstícios, formalidades regimentais, salvo as referidas no parágrafo 1º desse artigo, para determinada proposição nas condições previstas no inciso 1 do artigo antecedente, seja de logo considerada até sua decisão final, portanto. E aí segue. 154. O requerimento de urgência poderá ser submetido à deliberação plenária se for apresentado por 154, regimento interno da Câmara dos Deputados. 1. 2/3 dos membros da mesa. 2. 1/3 dos membros da Câmara. 3. 2/3 dos membros de comissão podem solicitar regime de urgência. Aqui é regime de urgência regimental, não é regime de urgência constitucional. Veja aqui, quem solicita são os parlamentares, sua comissão, e tem um quórum mínimo exigido para que seja submetido a regime de urgência, portanto. Também regime de urgência no Senado Federal. 338. A urgência poderá ser proposta, inciso 1. No caso 336, inciso 1, pela mesa, pela maioria dos membros do Senado Federal ou líderes que representem esse número. Inciso 2. Por 2/3 da composição do Senado e líderes que representem esse número. Inciso 3. Por 1/4 da composição do Senado ou líderes que representem esse número. Inciso 5. Pela Comissão de Assuntos Econômicos, quando se tratar de pedido de autorização para realizar operações de crédito previstas nos artigos 28 e 33 da Resolução número 43 de 2001. Então aqui nós temos no 338 do Regimento Interno do Senado quem pode solicitar regime de urgência regimental no Senado. E no 154 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, quem pode solicitar apreciação em regime de urgência na Câmara dos Deputados, portanto. Então vimos o regime de urgência constitucional. O objeto da nossa análise não é o regime de urgência regimental, tá? Mas sim o regime de urgência constitucional, portanto. Então vimos nessa aula processo legislativo para apreciação de projeto de lei complementar e regime de urgência constitucional. Pessoal, um abraço a todos, bom estudo para todo mundo, fiquem bem, até a próxima.